Fala holder, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje aqui a gente vai analisar o resultado mais recente da Emoji, né, em relação ao terceiro trimestre de 2023. É uma empresa que eu sou sócio, então já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o que ela faz, né, mais a fundo, tá? E o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a Emoji é um exemplo perfeito de como o mercado ele não é eficiente no curto prazo, né? A maior parte do mercado nesse curto prazo, o que é um curto prazo? 6 meses, um ano, 2 anos, ele realmente é totalmente irracional e vai muito mais pela emoção ou coisas que não tem nada a ver de fato com a empresa, né? Por quê? Porque nas últimas 3 semanas o mercado bateu muito forte em relação à cotação da Emoji, né? Até tem um pouco de sentido porque ela é uma empresa que a sede fica em Israel, né? Então tudo que está acontecendo lá nesse momento até poderia, né, dar algum problema nas operações dela, mas eu já vou mostrar para vocês que as operações continuam 100% normal, não tem nenhum problema lá, tá? Mas também, né, o que quero mostrar é que os efeitos que a iMode está sofrendo são todos efeitos externos, os fundamentos, né, a empresa em si, os números continuam sólidos da primeira vez que eu mostrei para vocês o vídeo que foi aqui, tá? O que a iMode faz? A iMode faz, ela desenvolve essas máquinas aqui, ela não fabrica, tá? Então ela fica mais com a parte de pesquisa e desenvolvimento, né? E ela terceiriza toda essa produção para os seus fornecedores e fábricas que também estão em Israel e as operações continuam 100% operantes, ok? O que elas faz? Então ela desenvolve essas máquinas aqui, que são máquinas basicamente para um mercado mais de beleza, né, que realizam procedimentos não invasivos, mas procedimentos estéticos. Vocês estão vendo aqui a galera, né, fazendo alguns procedimentos aqui, né, para tirar, né, remover pelo aqui, né, a parte de celulite, né, tudo relacionado, né, à estética e beleza, a InMode faz. Então aqui são os equipamentos que são atrelados àquela máquina lá que eu mostrei para vocês aqui no começo. Essas aqui são as máquinas e aqui, né, você tem que comprar, né, os utensílios, né, os acessórios para fazer o procedimento que a clínica quer que você faça, ok? Ela já está começando a entrar em algumas operações de cirurgia, tá lembrando que todos os procedimentos da InMode são não invasivos. Isso é uma melhora muito mais para quem está fazendo, né, o procedimento. Por quê? Porque você não tem o pós-operatório, você não fica dolorido, você não tem que ficar internado, tá? Então é uma coisa muito mais rápida e muito mais simples, tá? Então eu já fiz um vídeo aqui no canal lá no começo do ano que está aqui, tá? Então não vou entrar em muito detalhe sobre o que ela faz de fato, né? Então quem quiser dar uma olhada nesse vídeo tá aqui, tá bem completo, tá? Então, dando o contexto, vamos aqui para nossa análise, tá? Então, o que eu quero deixar muito claro primeiro, tá? É que as operações da InMode estão 100% seguras, tá? Então, no dia 9 de outubro, né? Lembrando que Israel sofreu o ataque terrorista no dia 7 de outubro, então no dia 9 eles já postaram, né, esse comunicado falando que, ó, a Emoji afirma a segurança da sua gerência, da sua gerência, né? Dos seus empregados e dos seus locais de produção, tá? Então aqui é uma cartinha bem rápida, tá? Da empresa aqui, ó. Não tem nada assim afetado na produção em relação ao que está passando lá em Israel nesse momento aqui, tá? E o que eu quis dizer sobre em relação ao mercado bater muito forte na Emoji, tá? Então a gente pode ver que aqui nos últimos 3 meses aqui, mas vamos pegar aqui mais no começo de outubro, né? Então, antes, né, de tudo que está acontecendo lá em Israel, as ações da Emoji eram negociadas mais ou menos a 28, né, 29, né? Então, só que aí, foi no dia 7 de outubro, né, todo ocorrido lá em Israel, as ações até nada demais, né, elas saíram de 28, né, elas dormiram na sexta-feira a 28 e acordaram no dia 9, né, na segunda-feira, a 27, né, mas aí vocês podem ver que tem um declive, aqui, um abismo, né, que ela sai de 29 e ela cai para 20, né, isso representa quase aí uns 40% de queda em quantos? Em um dia, tá? Então, 40%. Então, lembrando que eu sou sócio dessa empresa, eu vi as ações da minha empresa, de uma empresa dessa daqui, derreterem 40% no dia, mais ou menos assim, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que, e o porquê que caiu, né? Se não foi por causa do ocorrido lá em Israel, foi basicamente porque a Emote soltou nesse mesmo período, né, uma revisão de guidance, tá? Então, lembrando que essa aqui é uma empresa, né, que tem muito
crescimento atrelado, muita expectativa de crescimento, né, atrelado para ela. Então, lembrando que qualquer revisão de guidance para baixo numa empresa que tem um crescimento forte ao longo do tempo e quando existe algum problema que vai interferir num pequeno curto espaço de tempo, dá esse problema aí, tá? Então eles estão falando aqui, ó, aqui no dia 12 de outubro, eles, né, estão revisando o guidance para baixo anual, que era de 530 a 540 milhões de dólares no ano, tá? Agora eles esperam um guidance de 500 a 510 milhões de dólares. Ok? Então aqui tá a cartinha, tá? E basicamente, né, o motivo disso daqui não é o que está acontecendo em Israel, mas em si é o que? É basicamente fatos que não, assim, não tem uma culpa da empresa, né? É o que? Fatos macroeconômicos, né? Então o que eles estão falando aqui, né? Vamos dar aqui uma olhada, né? Results, papapá, aqui ó, eles esperam aqui, né, uma queda, né, não, eles revisaram o guidance para baixo e a gente vai entender o porquê desse guidance para baixo no resultado que ela reportou agora, tá? Então, a queda em si, o mercado bater nela, foi porque ela revisou o guidance para baixo, ok? Agora a gente vai ver, né, o que está acontecendo, tá? Então, em relação ao Q3, então ela soltou os resultados no dia 2 de novembro, tá? Então, a gente vê que a receita no trimestre foi de 120 milhões de dólares, um acréscimo de 2%, tá? Então, eles mostram aqui, né, que o crescimento anual da receita da Emoji foi de 2%. Isso é ruim, é mal? É um dos resultados mais fracos da Emoji, tá? Porque se a gente for ver trimestralmente, ela crescia numa base assim de uns 15, 20% por alguns tempos, tá? Então, se a gente for ver aqui, lembrando que esse daqui é o trimestral. Então, a gente vai ver aqui, ó, do anual, né, vamos pegar de junho de 2021, né? Vocês estão vendo aqui a junho de 2022, ela quase cresceu aqui o que? Uns 50% quase, né? Ó, junho de 2021 a junho de 2022, né? Só que de junho de 2022 a junho de 2023, ela cresceu o que? Uns 20%, né? Então ela vinha num crescimento forte. Quando era muito forte era 50%, quando era mais baixo era uns 20%, né? Lembrando que sem perder, nunca perde rentabilidade, tá? No caso aqui a rentabilidade operacional ela sempre cresce, tá? Só que dessa vez ela cresceu 2%, né? E por que que ela cresceu 2%? O cara vai explicar aqui, né? Então a gente vai dar aqui uma olhada. Ele mostra uma cartinha aqui, né? Ó. O terceiro trimestre, né, foi a primeira vez onde a gente teve uma experiência de uma queda, né? Não é uma queda, né? De um crescimento bem mais devagar, né? Que é basicamente atribuído ao quê? A sazonabilidade. Lembrando que ela estava numa sazonabilidade muito forte, tá? Há um ano atrás. Agora, por que que tá num pouco mais fraco? É porque o quê? Isso aqui vocês têm que entender que são equipamentos para clínicas, né, ou hospitais, basicamente mais clínicas, né, eles compram os equipamentos para, né, realizar mais procedimentos estéticos, isso daí. Isso tem um custo para a clínica, né? E lembrando que são máquinas, não são máquinas muito baratas, né? Não são equipamentos assim. Então, geralmente, né, quem compra, né, as empresas que compram, né, as clínicas que compram os equipamentos da Emode, precisam, né, fazer uma operação bancária, precisa emitir um pouco de dívida, né? E a gente está vivendo num mundo hoje onde as taxas de juros, assim, a mundo afora, estão muito mais altas do que há um ano atrás. E isso, né, demonstra que o ciclo, né, não está favorável para uma operação como uma da Inmode, ok? Então, eles estão esperando, basicamente, aqui, ó, o record high interest, então, por causa das taxas de juros muito elevadas, né, estão afetando os novos leasings, né, então, as novas compras de equipamentos, tá, então, e isso, porém, né, ele fala aqui, né, o CEO fala, porém, né, a gente viu, né, que a demanda pelos tratamentos da Emode continuam muito forte, por quê? Os consumíveis que as máquinas precisam para fazer os equipamentos subiram 20%, tá? Então, o que que ele quer mostrar aqui pra gente? Que o filé, né, que é o principal, que é vender essas máquinas aqui e as pistolas, né, os equipamentos, tá num momento um pouco mais fraco, porque isso requer que as clínicas façam a expansão, aumentem, né, a sua capacidade de fazer os procedimentos. Porém, com a capacidade já instalada, quem tem as máquinas já,
ainda continua fazendo muitos procedimentos. Por quê? Para você fazer cada procedimento, você não tem que ter só a máquina e o utensílio. Você precisa de gel, você precisa de alguns equipamentos que são consumíveis naquele procedimento e só. Para você fazer um outro procedimento, você vai consumir mais. E isso é o que a Inmode faz. Ela vende essas máquinas e tudo e também os consumíveis, tá? Então, isso demonstra realmente que se as suas máquinas cresceram, se a sua receita, né, que é majoritariamente ela é focada na parte de equipamentos, porém os seus consumíveis que são atrelados às suas máquinas subiram 20%, isso mostra que a demanda pelos procedimentos que as máquinas da Emote fazem ainda continuam crescendo forte, tá? Então, o que isso mostra, né? Que as clínicas, as que têm, estamos fazendo o nosso trabalho ainda, porém a gente não quer aumentar a nossa capacidade porque a taxa de juros está um pouco alta, então para mim fica um pouco mais pesado, mas com o que eu já tenho, a demanda continua forte. Então, se realmente a gente poderia ver que se a taxa de juros não estivesse tão alta, muito provavelmente o crescimento estaria 20 a 30% de receita como nos trimestres passados, tá? Então, isso que essa linha aqui é muito importante para a gente entender que o fundamento, o produto, a demanda pelos produtos da Emoji ainda continua muito forte, porém, como o CEO mesmo falou, está num ciclo não favorável para a expansão dos negócios da empresa, tá? E mesmo assim, no trimestre, né, eles começam, né, eles falam que continua lançando novos produtos, tá? Aqui também, né, eles também continuam desenvolvendo novos produtos aí, ok? E agora a gente vai olhar os números, tá? Para ver se realmente foi um desastre ou não, né? Então vamos olhar aqui, né? Eu já vou olhar aqui os números, então eles estão falando que a receita subiu, ó, atingiu 123 milhões de dólares, crescimento de 2%, para mim isso aqui é flat, tá? Não é nem crescimento ou não, tá? E o que eles estão falando, né? Que eles experienciaram o que? Um headwind, né? Headwind algumas dificuldades nos Estados Unidos, né? Por causa do quê, né? Eles estão falando aqui, ó. Nos Estados Unidos, o mercado tá um pouco mais complicado. Porém, no internacional, as receitas subiram 13%, tá? Então, lá nos Estados Unidos, onde as taxas de juros estão lá nos 5,5%, né? Tá um pouco mais devagar. Porém, no restante do mundo, a receita subiu 13%, tá? E a gente aqui a gente vai dar uma olhada nos resultados antes de dar uma olhada no Outlook, né? Então, aquele guidance que ela soltou aqui, ela faz uma nova vez, né? Então, eles estão falando que agora, né, para o ano de 2023. Então, só temos mais um trimestre, né, que é o Q4, que vai soltar ainda daqui 3 meses, tá? Então, eles esperam que a receita vai ficar entre 500 e 510 milhões. Vamos aqui dar uma olhada se isso aqui ela vai crescer, pelo menos, né? Mesmo assim, ela vai crescer. Ela vai crescer, ó. Ano contra ano, ela vai crescer o quê? Uns 10%, ó. Vai sair de 454 e vai bater, se bater 500 milhões de dólares de receita, que é o patamar mais baixo que eles esperam, vai crescer 10% a receita ano a ano. Ainda não. Então vocês têm que entender que realmente, mesmo num ano fraco, ela cresce 10% de receita. É claro que eu gostaria que ela tivesse crescendo 30, 50, né? Mas não tem o que fazer, tá? Ela não depende só dela, ela depende das pessoas, dos clientes estarem nas condições para que os equipamentos sejam comprados por eles, tá? Então, aqui o guidance para o ano muito tranquilo, tá? É o melhor que ela poderia fazer. Poderia fazer, ó. Margem bruta, ela não perde margem bruta, ó. Mesmo se vai crescer 10% no ano, a minha margem continua igual. Eu não vou baixar o preço, tá? Então, seria um problema maior se ela tivesse nesse patamar aqui e ela tivesse, ó, para a gente manter esse patamar de 10% de crescimento, a gente vai ter que reduzir o nosso ticket para uma margem bruta de uns 70%, ela perder 10 pontos, aí já é um pouco mais complicado. Isso demonstra que os equipamentos dela já não estão, né, com uma demanda tão forte. Pode ser que tenha um período de concorrência aí, né? Talvez o produto não seja tão bom, mas não. Ela cresce 10% num ano ruim e a margem bruta ela não abre mão de um ponto. Ela continua cobrando o mesmo preço, né, do cliente dela lá, tá? O non-GAAP, o lucro operacional ajustado, vai ficar entre 220 e 225, então vocês podem ver que o lucro ajustado dela é quase 45% de margem, mais ou menos aí, né? E o lucro por ação vai ficar entre 2,5 dólares aí por aí, ok?
Aqui eles mostram mais uma vez, né, mais um parágrafo falando aqui, né, fortalecendo que a situação lá em Israel continua sob controle em relação às operações dela, né, então não tem nada demais, ó, InMode, ó, ela não espera nenhuma interrupção ou atraso na produção ou na entrega dos seus produtos, tá? Os estoques da InMode ainda, né, eles são suficientemente, né, para continuar as operações, mesmo se tudo parar, o estoque que ela tem lá nos fornecedores dela é capaz para manter as operações por 6 meses ainda, tá? Então relaxa, não tem nada assim localmente lá em Israel que está afetando as operações da InMode mesmo, ok? Agora vamos para os números e vamos ver qual que é o desastre aqui que o mercado está esperando, tá? Vamos ver. Porque até então o guidance de 10% não é um desastre, tá? É um guidance conservador, mas é um guidance mesmo assim de crescimento sem perder rentabilidade. Aqui no trimestre a gente vê que ela teve uma receita de 123 milhões de dólares, né? Uma comparação de 121 é onde ela fala que ela subiu os 2%, tá? Lembrando que, né, o lucro bruto dela continua uma rocha, né, dos 123 milhões de receita, né, o custo, né, é só de 20 e ela tem um lucro bruto de 102 milhões, né, pra vocês terem meio que uma noção, 102 milhões vamos colocar, arredondar aqui, né, por 123, né, dá uma margem bruta de 82%, tá? Então não tem nada de errado com o produto dela, continua perfeito. Tá? Aqui é no acumulado, então no acumulado do ano, né, nós temos um crescimento um pouco melhor, né, até porque o Q1 e o Q2 da Emode foram fortes, ainda eles estavam naquele patamar de crescimento, né? É só a partir do Q3 e Q4, né, que a Emode, né, ela começou a dar uma experiencial, né, dar uma visão de que os pedidos estão começando a dar uma baixada por causa dos eventos que ela explicou lá em cima, tá? Em relação à pesquisa e desenvolvimento, ela é muito flat, ó, é muito custo fixo, ela não aumenta muito, ó, tanto no acumulado quanto no trimestral. Agora, ela aumentou suas despesas, né, seus custos em relação a vendas e marketing, tá? Então, não tem problema algum, porque você tem que vender o seu produto, tem que fazer o marketing do seu produto. Essa linha não é desconsiderável, tá? Essa aqui é uma empresa que ela precisa ter um pouquinho de capital investido em marketing e em vendas, até porque, né, você tem que vender o seu produto, é um produto estético, né? Você tem que contratar pessoas, você tem que fazer propaganda em TV, em revista, né? Faz sentido em relação ao produto dela. Em relação a administrativo, flat. Até no acumulado ela deu uma economizada, tá? Então essas duas linhas aqui são as principais em Mode, né? Onde se elas estiverem crescendo e estiver entrando o resultado aqui em cima, tá tudo ok. O problema é se aqui estiver subindo e não tá entrando. Tá entrando, ó. Crescimento aqui, né? Forte, né? De uns 10%, né? Ano contra ano aqui, mais de 10% ano contra ano, ok? Então a receita aqui não subiu, né? A pesquisa e desenvolvimento não subiu 10%, ok? Vamos dar uma olhada aqui no lucro operacional. Então, ela foi de 46 milhões de dólares, isso aqui é lucro contábil, tá? É resultado contábil. Porém, no ano passado, a gente já vê que aí tivemos uma queda, né? Por quê? Porque o custo operacional foi bem maior em relação, na principal, a essa linha aqui, né? Os 7 milhões que ela gastou a mais aqui é a diferença dos 7 milhões aqui, ó, de 46 para 53, né? Foi nessa linha que ela acelerou um pouquinho mais em despesa com vendas e marketing. Mas como ela tem dinheiro em caixa, né? Ela entra uns juros, no final ela lucra 51 milhões e no lucro líquido, né, aquela diferença de 7 milhões que estava aqui, ela cai para 2 milhões, né, ano contra ano. No acumulado do ano, né, bem melhor, né, um crescimento aqui de quanto? Aqui uns 10, quase 20%, né, no bottom line aqui. Então, no acumulado aqui do ano, ela continua bem redondinha, para não falar bem interessante o resultado, né? Vamos ver se o mercado achou alguma coisa ruim no balanço. Porque aqui em cima não tem nada de ruim, tá? O trimestre foi assim, foi um pouco mais fraco, foi, mas você não é sócio da empresa do trimestre, você é sócio da empresa do quê? Do acumulado, né? Então, no acumulado do ano, né, estamos muito bem. Em relação ao balanço dela, ela tem caixa, ó, 100 milhões, ela tem mais 380 milhões, ela tem mais, né, outros milhões aqui. Ah, quando eu fiz aquele vídeo no canal, esse vídeo aqui, né, eu fiz uma brincadeira, né, que todo o balanço da Emoji é dinheiro, né? Então vamos fazer de novo, ó. Isso aqui é dinheiro, dinheiro, dinheiro,
dinheiro, dinheiro e aqui é estoque, né? Então por quê? Porque é uma empresa que ela não constrói, né? Ela só desenvolve, ela fica com o trabalho de pesquisar e desenvolver os produtos, os equipamentos, fica com o trabalho de vender, fica com o trabalho de distribuir, fazer o marketing, porém quem constrói são os fornecedores lá em Israel, tá? Então, como ela é muito, muito na satellite, a parte aqui dos ativos da Emoji é só dinheiro. Então é só dinheiro, ela não tem capex, ela não tem nada, ela não precisa de dinheiro para crescer nada. É muito a satellite essa aqui, tá? Em relação aos ativos mais de não correntes, né, não, do não circulante, é a mesma coisa. Isso aqui é dinheiro, isso aqui é imposto, né? Que ela tem que pagar. Isso aqui são os aluguéis, tá? Aqui, ó quanto que ela tem de imobilizado, 2 milhões. Isso aqui é o que? É o escritório dela lá, a parte de pesquisa e desenvolvimento. Não tem nada fabril aqui, né? Não tem equipamento, né? Que vai precisar depreciar e vai ter que comprar equipamento novo. Não, essa bucha aí é com os fornecedores dela lá, tá? Em relação nas obrigações, ela tem contas a pagar, 12 milhões, alguns contratos, outras obrigações, e a parte aqui também. Então, essa aqui é uma empresa que tem dívida zero, tá? Ela não tem dívida. Ok? Então, a parte dos ativos dela é muito redonda aqui e nas obrigações também nada, é zero. Muito, 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 né? Balanço muito bom. É difícil você ver uma empresa pequena, tá? A gente está falando de uma empresa que vale quanto hoje? Depois que o mercado bateu com força nela, ela vale o quê? Uns 2 bilhões? Cadê? 1,8 bilhão, né? A gente está falando de uma empresa que tem uma receita aí de uns 500 milhões esperados para 2023, mas ó, o balanço dela é redondíssimo, tá? Agora na geração de caixa, eu aconselho a todo mundo, quando tem a oportunidade, olhe sempre no acumulado, tá? Trimestral, você pode olhar, mas tem algumas coisas que, tipo, são descasadas se você olhar no trimestral, né? É mais interessante, você consegue ver uma visão muito melhor de uma empresa sempre na geração de caixa operacional no acumulado. E é o que a gente vai fazer aqui, ó. Então, ela sai de um lucro líquido acumulado dos 9 meses de 142 milhões de dólares e gera os seus 115. Ela está gerando menos caixa que o ano passado? Tá gerando 9 milhões, tá? Lembrando que num ano difícil, tá? Ano passado ela estava crescendo 30, 40% todo trimestre. Esse ano já, esse último trimestre já cresceu o quê? Cresceu 2% em receita, tá? Então, o que está pegando aqui? Basicamente, ó, é em relação a capital de giro, porque, ó, depreciação e amortização, muito, né? 500 mil dólares. A gente está falando em mil dólares. SBC, 17 milhões. Ela tem um SBC, mas ó, ano contra ano até ficou flat, né? Então ela não é uma empresa que emitiu ação para remunerar os funcionários esse ano, tá? Então, ó, um SBC muito baixo, tá? Que mais que a gente pode ver aqui, ó? Um income, né? Então, ó, um finance expenses, né? Então ela teve uma despesa financeira um pouco maior esse ano, ok, tá? Que a gente pode dar uma olhada, ó. Os estoques, né? 90 mil dólares. E o que está pegando aqui, ó? Em outras obrigações, né? Então é muito mais em relação ao balanço dela aqui, que aumentou na parte aqui de obrigações, né? A gente pode dar uma olhada. Que, deixa eu ver o que a gente pode olhar aqui. Outras obrigações. Nada demais, né? Aqui não tem, são isso, essas lançamentos negativos aqui, como ela não tem dívida, é mais por causa do dia lá, do capital de giro. Ela tem um boleto para pagar daqui a algum tempo que caiu nesse trimestre aqui, que no outro trimestre do ano passado não tinha, tá? Mas então, é tudo capital de giro, tá? Estoque, contas a pagar, outras obrigações, recebíveis, tá? Tudo isso é capital de giro, tá? Na parte aqui de investimentos, ela continua comprando, ela continua investindo, né? Pegando seu dinheiro e comprando, deve estar renda fixa lá, tá? E na parte aqui de financiamento, ó, ela não emitiu, como a gente viu lá, né? Ela não recomprou ações, né? Nesses últimos resultados aqui, tá? Isso aqui são as emissões de ações que ela fez, né? 5 milhões de dólares, né? Muito pouco no acumulado do ano, né? Ano passado ela tinha feito 900 mil dólares, tá? Então, aí quando saiu esse resultado aqui de 2 de novembro do trimestre, o que aconteceu com as ações da Emoji, né? As ações surpreendentemente subiram. Então, ela soltou aqui no dia 2, né? Então, ó, ela dormiu antes do resultado a 19 dólares, ela fechou o pregão do dia 2, né? A quanto? A 21. Então, né, subiu quase aí o que uns 10%, né? Quase, né? Daqui para cá, né? Então, assim, o mercado esperava um desastre. Nada demais aconteceu. Ela reportou um resultado
tranquilo e o mercado voltou, né, para os 21, né? Então, ela ainda, né, tá bem baixo dos 29 para o 21? Sim, mas assim, é isso. Isso aqui, o que esperava do resultado dela ser um desastre, não tem desastre aqui, né? A gente não viu nada de ruim aqui. O que que a gente viu aqui? Uma empresa que está num ciclo um pouco mais fraco, mas é culpa dela. Vocês têm que entender. O ciclo dela é por causa que ela fez burrada, ela tá investindo em coisa que não tá dando certo, o produto não tá vendendo por causa dela. Não, é coisa que os clientes não estão podendo, né, despender de um capital muito mais agressivo agora por causa que de juros. Então, cara, juros você vai lidar ao longo do seu tempo aí muitas vezes, tá? E isso vai acontecer. É a mesma coisa com a Tesla, né? A Tesla tem alguma coisa intrínseca, fundamentalmente, que afetou o resultado dela, a via um pouco mais fraco. É a mesma coisa. Ela estava crescendo muito forte nos últimos trimestres. E esse foi o primeiro trimestre que a Tesla deu uma ela cresceu, né, em relação na receita, mas no bottom line veio mais fraco. Tem algum problema? Não, é muito mais por causa de quê? De juros, tá? Vocês têm que entender que isso aqui, né, é um produto que precisa, né, são produtos caros, né, onde geralmente a pessoa não vai comprar à vista, né? Lembrando que a da Emold, né, não é um carro que o cara vai ter, é um produto que a clínica vai comprar para ganhar dinheiro. Então, geralmente, né, você compra isso aqui a prazo, uma máquina dela, né, e você vai diluindo o custo ao longo dos anos para você ter a sua rentabilidade também no seu negócio, né? Diferente de um carro da Tesla que assim não vai gerar renda, né, para você, né, assim de imediato. Entendeu? Então, em molde, qual que é o problema dela? Nada, não temos nenhum problema. O resultado dela veio condizente com a situação que o mundo está hoje, totalmente explicável. Aquela linha onde o CEO fala que nós crescemos 2% em receita esse mês, esse trimestre, né? Mas a gente viu um acréscimo de 20% nos consumíveis, isso mostra que realmente é só um problema que não é dela. Né? Se os consumíveis que são atrelados aos procedimentos, que são atrelados aos equipamentos da Emold, subiram 20%, quer dizer que os procedimentos, os clientes, né? Quem são os clientes da Emold? São as clínicas. Quem são os clientes das clínicas? Os pacientes. Então, as clínicas continuam fazendo seus procedimentos de uma maneira crescente ainda esse trimestre, por causa que os consumíveis subiram, ok? Mas a expansão do atendimento dessas clínicas para novos clientes está um pouco mais fraco. Ok, ué, não tem problema nenhum. Enquanto isso, ela fica aguardando. Esse aqui é o mesmo cenário que a gente viu lá nas últimas lives de resultados. KLA, ASML, qualquer empresa assim que tá no momento um pouco mais fraco, mas ela aguenta as pontas tranquilo. A Emoji aguenta as pontas com uma margem bruta de 80%, tá? Na parte aqui no bottom line, pra gente dar uma olhada na margem líquida, que se isso faz diferença ou não, o lucro líquido dela no trimestre, que foi de quanto? Foi de 46 milhões, né? Então, 46 milhões para uma receita de 123, né? 46 divide por 123, que foi a receita, ela aguenta as pontas aqui, ó, com uma margem líquida de 38%. Ah, eu tô aguentando as pontas. Isso é aguentar as pontas dela. Lembrando que ela não tem dívida, ela não precisa queimar caixa para expandir, ela só está esperando. Ela só está esperando. Enquanto isso, ela vai desenvolvendo novos produtos, né? Ela lança novos produtos, ela vai continua com o seu procedimento, né? Com seus processos de liberação. Lembrando, porque como é um procedimento estético que lida, né, com pacientes, com clínicas, querendo ou não precisa passar por algumas autorizações de alguns países. Então, lá no Brasil seria a Anvisa, né? Lá nos Estados Unidos seria a FDA. Para você ter o seu equipamento sendo utilizado nesse mercado, você precisa passar por algumas autorizações. Vai fazendo esse trabalho aí, emite uma autorização, vai fazendo, vai remanejando estoque. É isso, é o aguardar o dela. Lembrando que tem outras empresas, né, que a gente viu aqui no canal, por exemplo, como Intel, que ela está tendo que aguentar as pontas e enfiar, né, uma queima de caixa gigantesca para um futuro que ela não sabe se ela vai ter. A Emold não, ela aguenta as pontas aqui, ó, fazendo o servicinho dela e ainda no acumulado do ano crescendo 10%, tá? É um guidance um pouco mais baixo? É, mas 10% de crescimento. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido aqui. No final, o que aconteceu? Não aconteceu nada com a Emoji. A Emoji continua com fundamento, continua sólida, produto bom, rentável, gera caixa, CAPEX
praticamente inexistente, tem muito dinheiro em caixa, ela continua a mesma, os fundamentos são idênticos ao vídeo em relação que eu fiz no começo do ano. Então, eu continuo sendo sócio, né? Na verdade, até no último mês eu aumentei a minha posição nela, né? Continuo comprando conforme, né? Eu vejo que os resultados continuam intrinsecamente, né, com os fundamentos intactos, e é isso que eu vou fazendo. Isso, né, é você, né, ir acompanhando a empresa, né, ver o que o mercado acha, esquece o que o mercado acha. O que que você viu aqui? Você viu algum problema que fez ela perder, que faz ela cair 30%? A Emoji é 30% pior do que em relação ao ano passado? Não, então não tem nada com o que se preocupar. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Um abraço e falou!